Nossa unidade temática de hoje é o sujeito e seu lugar no mundo. Eu sou a professora Fernanda. Vamos trabalhar hoje os meios de comunicação. Nosso objetivo de aprendizagem são os riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação. Vamos lá? Objetivos: identificar as diferentes formas de comunicação presentes nas atividades e rotinas sociais dos alunos. O que são meios de comunicação? São instrumentos de transmissão de informações entre a sociedade, como o telefone, a televisão, o rádio, a internet, o cinema, entre outros, que têm como objetivo nos auxiliar a receber ou transmitir informação. Dessa maneira, eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Cada meio permite que nos comuniquemos de uma maneira diferente com o outro. E quais são os tipos de meio de comunicação? Tem tipos de meios escritos, são as linguagens escritas de jornais, livros, revistas, cartas. Meios sonoros são linguagens através de som, por exemplo, o rádio, o telefone. Audiovisuais, fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. E tem as multimídias, que é a reunião de diversos meios de comunicações diferentes. Por exemplo, o computador, que passa áudio, vídeo, texto, tudo ao mesmo tempo. Vamos assistir um vídeo agora bem rapidinho para esclarecer um pouco sobre meio de comunicação para vocês. Olá, crianças! Hoje vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então as pessoas só podem se comunicar se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está sua família, o que é que ela faz? Telefona! Ou escreve um e-mail. Antes se escreviam cartas. Muito bem, esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas, etc. Também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão. É claro, a televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outros? O rádio. A internet. Muito bem, todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro, muito bem. O jornal também é um meio de comunicação massivo, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, como a imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão e a internet. Oi, Lu, como vai? Mais ou menos, Thiago. Estou um pouco triste. Você se lembra que eu tenho uma tia que é médica? Lembro sim. Bom, ela conseguiu um trabalho numa cidade do interior, que fica no sul do Brasil, em um lugar que está muito longe daqui. Eu estou triste porque eu vou ficar com saudades dela. Bom, mas você vai poder telefonar para ela ou enviar um e-mail? Eu sei, mas o chato é que tem poucos telefones na cidade e acho que lá ainda nem chegou a internet. Também existem outras formas de comunicação, como por exemplo escrever uma carta. Vou escrever uma carta para ela e vou mandar fotos.
Mesmo que ela esteja longe e que não tenha internet, as cartas Poksukt chegam a todos os lugares. É claro, e isso me faz sentir mais perto dela. Além disso, agora eu sei como fizeram as pessoas de diferentes épocas para se comunicar estando longe. Sinto que me comunicar com a minha tia não é um problema nos tempos de hoje. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, pessoal, a gente viu que apesar dos meios de comunicação terem evoluído bastante, telefone, internet, hoje a gente utiliza muito o WhatsApp. Então, sempre que a gente quer saber notícia de alguém que está longe ou quer saber alguma notícia de algo que aconteceu longe, rapidinho a gente consegue através da internet. Mas a gente viu também no exemplo que a menininha ela queria se comunicar com a tia que estava numa cidade do interior onde não pegava internet e onde não tinha telefone, tinham poucos telefones. E aí ela utilizou a carta, que é um meio de comunicação bem antigo, acho que é um dos mais antigos, mas que até hoje funciona. Vamos lá, a evolução dos meios de comunicação. Vocês podem ver aí, ó, esses amarelinhos aí são os orelhões. Alguns de vocês podem nem ter chegado a conhecer um orelhão. Eles ficavam no meio da rua, né? E todo mundo que precisasse fazer uma ligação, a gente comprava uma fichinha e colocava no orelhão e conseguia fazer a ligação. Porque nem todo mundo tinha acesso ao telefone, né? Não existia telefone celular. Existia telefone fixo que ficava nas residências, nos estabelecimentos comerciais, mas nem todos tinham acesso. Então, os orelhões era o equipamento que as pessoas mais tinham acesso para conseguir fazer ligação. Logo abaixo a gente vê aí esse símbolozinho verdinho com esse telefone que todo mundo conhece, o WhatsApp. Hoje em dia, praticamente quase 100% das pessoas têm o WhatsApp, né? Vocês estão tendo aula pelo WhatsApp, vocês estão conseguindo ter aula através da internet, graças à internet e através do WhatsApp. Então, a realidade de vocês é bem diferente da de antigamente. Mas os orelhões, eles depois passaram a aceitar cartão. Você comprava o cartão com os créditos, colocava no orelhão e fazia ligações para todos os lugares. Aí a gente vê algumas imagens da evolução dos meios de comunicação. Tem o rádio. Olha essa TV como era. Hoje em dia, as TVs são bem fininhas, né? São LCD, de plasma, 4K, mas antigamente as televisões eram de tubo, né? Algumas pessoas ainda têm em casa televisão de tubo, elas ainda funcionam, mas são bem antigas, né? Hoje em dia tem os telefones celulares que cabem na palma da mão. Na palma da mão você consegue viajar para o mundo todo, você consegue assistir uma aula, você consegue assistir um filme, você consegue ler um livro, tudo através do celular. Tem aqui o computador com várias cartinhas representando um e-mail. Vocês sabem o que é e-mail? O e-mail é como se fosse uma carta, só que você faz pela internet, é tudo virtual. Você escreve, a pessoa tem um endereço, igual você teria o endereço do destinatário da carta, você tem o endereço de e-mail de quem você quer mandar o e-mail, e você também recebe com o seu endereço de e-mail notícias, informações, qualquer coisa que quiserem mandar para você. Aqui temos um exemplo de jornal, né? Um jornal bem antigo, com várias notícias. Hoje em dia, a gente praticamente não tem jornal impresso. O jornal todos você acessa pela internet também, para saber as notícias. E aqui a gente tem um exemplo de carta, né? Vamos lá. Curiosidade. Eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade. Esse equipamento que vocês estão vendo aí na tela é um telégrafo. Ele foi inventado em 1835 por Samuel Morse. Samuel Morse foi o primeiro a introduzir as linhas telegráficas no mundo inteiro. Ele usava códigos para que a informação fosse transmitida. E o principal foi o código Morse, que foi o código criado por ele. Então, antes de existir o telefone, que as pessoas se comunicavam através de áudio, existia o telégrafo, que as pessoas se comunicavam através de códigos. Era bem interessante. Aí, logo depois, ó, veio o telefone. No dia 10 de março de 1876, foi realizada a primeira e bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem. O realizador dessa façanha foi o cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell.
o nome atribuído ao aparelho foi telefone. Então aí, ó, a gente vê toda a evolução do telefone. Ele era feito uma caixa de madeira, tá vendo? Depois ele foi evoluindo, depois veio o telefone sem fio. Vocês talvez nem tenham conhecido o telefone fixo, que era o telefone que ficava na residência das pessoas. Porque aí, ó, já vem depois os telefones celulares e a evolução deles. Antes o telefone celular ele era bem grandão, pesado, não cabia, mal cabia dentro do bolso. Hoje em dia a gente tem telefone que cabe no bolso, na bolsa, em todo canto, né? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um telefone bem antigo. Eu acho que talvez vocês nunca tenham nem visto um exemplar desse, porque isso aqui é uma relíquia. Então ele tocava, você tirava do gancho, ligava. Para você discar o número, você tinha que saber o número da pessoa. Você discava, ligava para fazer a ligação, esperava a ligação completar. Era bem interessante. Então, nem todo mundo tinha acesso a esse telefone fixo em casa. Antigamente, às vezes numa rua, um vizinho tinha. Então, todo mundo que precisava fazer ligação ou receber ligação ia para aquela casa daquele vizinho. Às vezes só tinha estabelecimentos comerciais, principalmente cidades do interior, cidades mais afastadas. Aí é que realmente não chegava mesmo. Aos poucos é que o telefone foi evoluindo e foi chegando nos lares, nas casas de todo mundo. E hoje em dia ele praticamente é extinto. É difícil você encontrar uma residência que tenha um telefone fixo. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, né? Então você liga diretamente para o celular da pessoa e não precisa mais do fixo, certo? Ele não era sem fio, ele era ligado numa linha específica, que era a linha telefônica, certo, gente? E ele ficava assim, você tinha que discar os números. Quando você errava um, tinha que começar tudo de novo, discar tudo de novo. Era bem interessante. E eu trouxe aqui para vocês conhecerem, certo? Vamos lá. A gente vai assistir mais um videozinho bem interessante que fala um pouco sobre essa evolução do telefone. Preste atenção nas dicas. Guardiões, sabe quem inventou o telefone? Se você não sabe essa história, eu vou contar na nossa conexão de hoje! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades. Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião. Em 3, 2, 1, tchim-tchirim! E assista o nosso vídeo até o final e depois se inscreva no canal. Agora, estamos prontos para contar a história sobre o telefone. Turminha, sabe, o telefone de hoje era muito diferente. Não tinha tela, não tinha YouTube, não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp e nenhum tipo de aplicativo. Era um trambolho e tanto. E para começar a nossa história, temos que fazer uma viagem no tempo e voltar há muito tempo atrás. Vamos até 1846, quando Antônio Muti fez o primeiro telefone. Porém, foi Alexandre Graham Bell que em 1876 aperfeiçoou o telefone, tornando possível ter os equipamentos de telefone em casa. Turminha, já imaginou quanto revolucionário foi a invenção do telefone? E ele sofreu muitas modificações, até chegar no smartphone que temos hoje. Eu vou falar uma curiosidade sobre o telefone no Brasil. Sabia que uma das primeiras pessoas a usar o telefone no Brasil foi o imperador Dom Pedro II? Isso mesmo! E a primeira frase que ele disse foi uma frase de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão! E quando responderam para Dom Pedro II, ele exclamou: olha, esse aparelho fala! Guardiões, eu adorei a nossa conexão de hoje, contando a história do telefone. Mas agora eu vou desconectar. E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu. Gostaram do vídeo, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco sobre meios de comunicação individuais e coletivo. Certo? A gente tem a carta. A carta é um meio de comunicação individual. Você escreve para um destinatário, aquela pessoa recebe a carta. Então, apenas uma pessoa. Aí a gente tem um rádio. O rádio já é um meio de comunicação massivo. Milhares de pessoas podem escutar o rádio, assim como a televisão. Tem televisão que você assiste sozinho em casa, mas tem televisão que está passando no estabelecimento comercial que você consegue assistir. Então, a televisão ela tem um alcance maior. Temos aqui também essa figurinha que representa a internet. A internet você consegue viajar pelo mundo todo através dela, certo?
temos aí a imagem do rapaz trabalhando no computador e ele está falando ao telefone. O telefone, ele é um meio de comunicação individual, que você fala com uma pessoa e a pessoa com você. Mas, ao mesmo tempo, ele está utilizando o computador, a internet, ele está passando e-mail, ele está recebendo e-mail. Então, ele aí está utilizando vários meios de comunicação ao mesmo tempo. Hora do poema. Eu trouxe um poemazinho bem interessante para vocês, para que a gente possa refletir que nem todo meio de comunicação que era de antigamente, ele precisa deixar de ser usado. Às vezes, funciona o mais antigo do que o mais novo. Vamos lá. Sonata ao Luar, de Manuel de Barros. Sombra boa não tinha e-mail. Escreveu um bilhete. Maria, me espera debaixo do engazeiro quando a lua tiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha no átimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. Então, quem gostou do poema? Coloca aí nos comentários, quem estiver assistindo a aula pelo Facebook, o que é que achou, tá? O que é que tá achando da aula. Então, assim, Sombra Boa era o nome do rapaz, esse era o apelido dele, certo? E ele queria se comunicar com Maria, que se encontrava na cozinha, mas ele não tinha e-mail, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha telefone. O que foi que ele fez? Ele escreveu um bilhete, é um meio de comunicação bem antigo, mas funcionou, não funcionou? Maria recebeu o bilhete? Recebeu. Ele teve a ideia de colocar o bilhete no pescoço do cachorro e o cachorro correndo para a cozinha foi. E quando foi no horário marcado, a lua harta, ele quis dizer lua alta, é porque é o modo como ele falava. Ela estava lá debaixo do engazeiro esperando por ele. Então, funcionou? Funcionou. Então, assim, Sombra Boa, ele não tinha nem o e-mail, nem o WhatsApp. Você sabe o que é e-mail? Como eu já expliquei para você. É uma forma de receber uma carta online. Você tem que ter um endereço para você receber, assim como você também tem que ter um endereço de envio. Agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução da televisão. Esse aparelho que tem nas casas de todas as pessoas. Pode não ter nada na casa, mas televisão com certeza tem. E é o meio que a gente utiliza, é o meio que a gente mais utiliza para receber notícias, assistir filme, novela, assistir às aulas, que agora vocês estão assistindo pela televisão, para vocês terem noção de como é importante esse meio de comunicação que é a televisão, certo? A criação da televisão remete às pesquisas realizadas por John Baird, que em 1920 uniu componentes eletrônicos que haviam acabado de ser produzidos em várias partes do mundo e montou o primeiro protótipo de televisão, o primeiro modelo, né? Ele fez um modelozinho para ver se ia funcionar. Mas a reprodução satisfatória das imagens só aconteceu 5 anos depois. Nessa época, a transmissão ainda era muito rudimentar, ou seja, você não conseguia ver quase nada, ficava tudo muito embaçado. Parecia mais uma rádio, você ouvia o áudio, mas você não conseguia ver nada direito. Aqui no Brasil, a primeira emissora brasileira foi a TV Tupi, que foi fundada em 1950. O tempo passou e novos aparelhos foram surgindo, com telas cada vez mais amplas, maior qualidade, bem mais finas e leves, além do som estéreo. Com o surgimento da TV de tela plana e posteriormente da TV de plasma e da TV LCD, as imagens ganharam cada vez mais qualidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a imprensa e sua importância na disseminação da informação. Ou seja, através de que a gente fica sabendo da notícia? Através da imprensa, dos jornais, né, das revistas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de jornal que a pessoa está lendo o jornal pelo celular. Você pode ler o jornal pelo celular, pelo tablet, pelo computador e pode ter o jornal impresso. Mas é o meio mais rápido assim de você saber notícias. Mas hoje em dia a gente tem que estar muito atento a uma coisa chamada fake news. Quem já ouviu falar em fake news? É fake news para lá, fake news para cá, mas você sabe o que é fake news? Fake news são notícias falsas, porque as notícias elas se espalham na velocidade da luz pela internet. Então você sempre tem que estar atento ao tipo de notícia que você está lendo, se ela é verdadeira, qual é a fonte daquela notícia.
Você não pode estar reproduzindo a notícia sem saber se ela é verdadeira, porque isso pode causar um caos na vida de alguém. Então, às vezes vamos dizer, seu fulano da padaria faleceu. Aí você vai sair reproduzindo aquela notícia, mandando para o WhatsApp de todo mundo. E depois você descobre que aquela notícia era falsa, era fake. Aí você tem que imaginar o sofrimento que você causa às outras pessoas. Então você tem que pensar no outro. Pense sempre no outro antes de sair disseminando informações e passando para todo mundo. Veja se a informação é verdadeira, se não é. Até porque, se você está passando para todo mundo notícia falsa, você vai ficar sem credibilidade. Todo mundo vai pensar que você é mentiroso por aí. Então, a gente tem que estar sempre bem atento a isso. A internet, né? Ela é a dona de tudo, né? Através da internet, a gente consegue viajar, a gente consegue fazer tudo, né? A internet é uma poderosa ferramenta de inclusão, pois permite que pessoas de diferentes crenças, nacionalidades e idades tenham contato. Cuidados com o uso da internet. A internet, ela é ótima, você consegue chegar em outros lugares, você consegue comunicar com pessoas do outro lado do mundo, mas você precisa ter muito cuidado ao utilizá-la. E eu trouxe aqui algumas dicas que a gente precisa saber de como utilizar a internet de forma segura, certo? Utilizar a internet com responsabilidade é uma missão de todos nós. A principal regra para transformar a rede em um ambiente saudável é a mesma que usamos no nosso dia a dia, na fila da padaria, no trabalho, na escola. Respeitar ao outro. É importante ter regras para o uso da internet. A tecnologia fez com que as pessoas deixassem de ter consciência dos efeitos de suas ações, que agora podem tomar um rumo globalizado. Isso trouxe uma série de novos desafios, como eu acabei de explicar para vocês agora sobre a fake news. Quando você solta uma informação, ela toma uma proporção enorme. Então, é importante que você saiba o que você está fazendo, que você utilize a internet com responsabilidade. Não é para estar acessando site que não é para a sua idade, não é para estar conversando com pessoas que não são da sua idade. Seus pais sempre têm que estar atentos com o que você está fazendo no celular, o que você está fazendo, utilizando o celular para quê? Para estudar, para jogar, que tipo de jogo? É importante sempre que os pais fiquem atentos a isso. Então vamos lá, eu trouxe algumas regras que têm que ser seguidas, tá? Garanta a sua proteção. Acessar a rede é como abrir as janelas para o mundo, onde naturalmente há muitos perigos à espreita. Estabeleça horários. Se perder na internet e, sobretudo, nas mídias sociais é muito fácil. Saia da frente da tela. Busque conteúdos que enriqueçam e tenha critérios nas mídias sociais. Estabelecer horários é muito importante. Tem gente que quer passar o dia no celular, olhando a vida dos outros no Facebook, no Instagram, conversando no WhatsApp e estudando. Você estuda pelo celular? Você faz pesquisas pelo celular? Então, estabeleça horários. Nesse horário eu vou estudar, nesse horário eu vou fazer minha atividade passada pela professora, nesse horário eu vou jogar, mas tem também o horário de sair da tela. A gente não pode passar o dia inteiro vidrado na tela do celular nem do computador, que não é saudável. A gente tem outras atividades para fazer no dia. Não posso usar, professora? Pode usar, deve usar, mas estabeleça horários para que seja um uso de forma saudável, tá certo? Quais são os meios de comunicação mais utilizados por vocês? Eu apostei nesses dois aí, celular e televisão. Eu acredito que hoje em dia são os meios de comunicação mais utilizados por todo mundo. E principalmente por vocês que estão em casa, sem poder sair, sem poder ir para a escola. Então, provavelmente, com certeza, esses são os que vocês mais utilizam, certo? Então, eu trouxe um desafio aqui para vocês, tá? É para cumprir, viu? Vamos lá. Em um caderno, você vai montar um esquema com os principais meios de comunicação utilizados por você e escrever aspectos positivos, 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos de cada um. Deixa eu mostrar para vocês como vocês podem fazer, ó. Assim, ó, tá vendo? O ideal é que você tenha a imagem. Você pode pesquisar em algum lugar a imagem, recortar e colar. Se você não tiver como fazer, você pode desenhar também, tá? E aí você vai botar pontos positivos 3 e pontos negativos 3, ok? Depois você tira uma foto e manda para o WhatsApp da sua professora, tá bom? Não esquece.
Agora, a gente está chegando no finalzinho da aula e eu vou fazer uma breve revisão com vocês de tudo que a gente viu, tá bom? O que são meios de comunicação, né? A gente viu que são meios que a gente utiliza para se comunicar com o outro, certo? Os tipos de meio de comunicação: escrita, né? São jornais, revistas, cartas, meios de comunicação de áudio, rádio. E os meios de comunicação de audiovisual, que usa tanto o visual como o áudio, televisão, cinema, internet, computador. Trouxe algumas curiosidades também sobre o telégrafo e o telefone para vocês. Lembram? Tem o telefone orelhão, o telefone fixo, até chegar no telefone celular que a gente utiliza hoje. Trabalhamos também meios de comunicação individuais e coletivos, certo? A gente tem os individuais, exemplo, celular, a carta, são meios de comunicação individuais, e os coletivos, que atingem várias pessoas em massa, televisão, internet. Vimos também um pouco sobre a evolução da televisão, né? Antigamente a televisão era de tubo, a imagem era fosca, você não conseguia ver direito, era embaçada, preto e branco, não era colorida, você ouvia mais o áudio. E com o tempo, com a evolução da tecnologia, foi se aprimorando e a gente tem as televisões que a gente vê hoje. A gente viu também sobre a importância da imprensa na disseminação das informações que a gente tem hoje. Então, os jornais, as reportagens, as revistas são muito importantes para que a gente consiga acessar as informações do mundo todo. A internet, os cuidados com a internet que a gente deve ter, o tempo que a gente passa em frente à tela, que tipo de site a gente acessa, que tipo de pessoas a gente conversa. A gente trouxe também um pouco dos cuidados com a internet para vocês. Trouxe para vocês também sobre os meios de comunicação mais utilizados por alunos e por todo mundo no geral, né? Que é o celular e a televisão, certo? Vocês vão fazer o desafio, não deixem de fazer, vão elencar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos no uso desses meios de comunicação, tá bom? Façam, tirem foto, participem, mandem para a professora de vocês, ok? Pessoal, até a próxima. Essa foi a aula de hoje. Lembre-se de ficar em casa, de não aglomerar, de usar a máscara, certo? Até a próxima. Tchau!